Boa tarde, hoje é dia 21 de junho de 2020, mais um estudo do Evangelho, Grupo Sermão do Monte, sediado na Arcas. Nós vamos iniciar com a nossa oração. Oração da humildade. Deus da misericórdia, auxilia-me a conversar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando minha insignificância, através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, fazer-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induz-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. Quando mais possa conhecer, em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água. Se sente tranquila e feliz porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Assim seja. Nós vamos hoje fazer um estudo, esperando que seja um pouquinho mais curto, com base em 2 textos do Fonte Viva, que vão ressaltar 2 dos principais pontos em que nesta semana a gente entende que poderemos estudar, nos empenhar e melhorar. O primeiro do Fonte Viva é o 103. Aqui. Vou baixar um pouquinho. Esperar e alcançar. Paulo aos Hebreus. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Qual a explicação? A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda a parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Comentários? Eu já tomei de pronto aqui
uma palavra que eu gosto muito, uma expressão, né? Que ele fala. Contudo, esperar significa persistir sem descanso e alcançar espera triunfar definitivamente. Persistir persistir sem cansaço. Eu falei sem descanso. Sem cansaço. Então, quanto a gente está persistindo neste momento em que a gente está vivendo? Persistindo nesse caminho de espinhos, de pedras, nesse caminho que nos é apresentado nesse momento especificamente. E aí olhando, né, ampliando o nosso caminho a todos aqueles que estão em torno de nós. Como que nós estamos? E aí ele coloca, em seguida, entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. O esforço de quem? De cada um de nós, gente. Cada um, nesse momento, sabe, claro, os seus limites, a sua situação em que se encontra, né? Mas ele coloca que é um esforço constante e é inadiável. Ou seja, não dá pra gente falar, não quero mais, eu não faço mais parte disso. Não, eu faço parte disso e ele tem que ser feito. É o nosso esforço. Bom, como é bom estar com vocês aqui e a gente lembra, então, de novo, como é que ele fala aqui no texto? Em toda época, todo mundo quer sempre a mesma coisa, o melhor. Mesmo quando a gente fala, mas não é possível, tem tanto mal acontecendo no mundo. Sim, tem o mal porque existe a indiferença, existe a falta de olhar para o equilíbrio financeiro do mundo, tantas coisas que a gente sabe que fazem falta desde o início a muitos seres humanos. Então, sabemos também, quem estuda a parte espiritual, que não é por acaso que existem as diferenças. Mas não é por isso que nós devemos nos acomodar e entender que cada um passa por aquilo que merece. Não é exatamente assim. A gente tem que perguntar toda vez, como é que eu posso me tornar melhor? Como eu posso fazer para melhorar? Por que tudo isso está acontecendo? Por que essa pandemia? O que eu posso trazer de bom, de verdade, para a minha vida? Como eu posso me melhorar? Eu acredito que não só eu, como muitos de vocês têm mais tempo para refletir atualmente. Mesmo tendo trabalho home office, quem tem, ou tendo que cuidar de um doente, ou da família, ou mesmo estando hospitalizado, você tem ainda a sua consciência, o seu momento do pensamento, da interiorização. O que posso fazer de melhor? Todo mundo aqui quer tudo de bom. Né? Quem está seguindo pelo caminho do bem sabe que o trabalho precisa ser bem feito, que o dever das coisas tem que ser cumprido, né? Que nós queremos as bênçãos do lar. Se a gente se encontra uma pessoa para viver em família, que a família seja boa, que os filhos venham com saúde, tudo isso a gente deseja. Mas, para que a gente seja merecedor dessas bênçãos, primeiro, paciência e constância. Constância naquele cumprimento do dever. Não é para ficar parado esperando, é para continuar. E aí tem algumas perguntas, né? Então, faz um tempo que a gente não se vê ao vivo, eu não consigo ouvir de vocês, é até um convite. Quem ouvir aqui hoje o estudo, pode mandar lá no nosso WhatsApp os pontos que tem identificado que ainda estão precisando de trabalho. Então, paciência, para mim, é um item importante, que eu preciso em constante atenção e trabalho. E para vocês? Como que tá? Nós vamos falar de outro ponto aqui do outro texto, que também vai ficar claro para vocês, cada um na sua necessidade. Tem sofrimento? Vocês estão sentindo que aquilo que você deseja está ficando distante? Vocês não estão se sentindo compreendidos pelas pessoas? Estão se sentindo mais sozinhos, abandonados? Ou o que está acontecendo? Está se sentindo não reconhecido pelas ações? Tem ingratidão? Está sentindo dor física, dor espiritual? Vamos refletir. O que será que isso significa para mim? Aonde é que eu posso e devo melhorar para conseguir alcançar, né, a perseverança e esperar a bênção, porque ela virá de uma forma ou de outra. Então esse é o texto que fala principalmente da paciência e da perseverança seguindo no trabalho do bem.
O outro texto eu vou ler, depois o Júlio comenta. Deixa eu ler esse. Você quer ler? Esse eu quero Tá ler. bom. Esse foi... É na obra de salvação, item 139. Na obra de salvação, item 139. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos fala isso é Paulo. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta, feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo, de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva a tua situação seja, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Na obra da salvação. Eu já vou passar para a Andréa fazer os comentários, mas ela me fez uma pergunta importante. O que te chamou a atenção nesse texto? E eu vou falar para vocês, amigos, o que me chamou a atenção nesse texto. Intemperança mental. É claro que a intemperança mental, aqui ele nos coloca aqui, tão bem escrito, e agora para mim, fazendo essa releitura, nos mostra aquilo que a gente já estudou também, que são as prisões em que nos colocamos mentalmente. Que é justamente isso. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. Quanto mais coisas a gente declara para nós mesmos que, na verdade, nada mais é do que a gente criar esse tipo de situação negativa, essas prisões, essas correntes dentro da nossa própria mente. Então, e aí é claro que isso vai causar uma série de consequências. Intemperança mental. Então nós falamos de paciência, ou seja, precisamos continuar persistindo, sermos pacientes e precisamos estar vigilantes, porque essa intemperança mental, ela parte de onde? Da ira, da raiva, dos excessos, do desequilíbrio. Quando eu começo a odiar uma situação, seja no meu país, seja na minha família, seja no meu trabalho, eu estou abrindo a porta para aquelas influências negativas que vão me trazer o desequilíbrio mental e o destempero, a intemperança. Eu caio no desequilíbrio. Acontece com todos nós, pode acontecer com qualquer um de nós em cada semana, seja numa situação cotidiana, seja no casal, seja na casa, no trabalho, ou até quando eu estou assistindo a televisão, mas aquele que alcança o objetivo de se tornar equilibrado e puro, ele não
permite esta ira dentro dele, nem por ações, nem por atos, palavras, nem pensamentos, nada disso. Então aqui nós precisamos, é sempre um alerta, se as primeiras 4 perguntas estão ecoando em você, qualquer uma delas, é porque você está deixando a porta aberta para a parte negativa, a influência ruim. E aqui ele fala, é impossível restaurar um serviço na desordem. Se eu estou num lugar que está completamente bagunçado, é impossível falar, não, vamos continuar trabalhando. Não dá, eu tenho que limpar e aí sim estabelecer a ordem e organizar para conseguir trabalhar. Ferindo sistematicamente, não dá para ajudar ninguém. Então se eu, não, eu vou lá ajudar a minha parente, meu parente, mas primeiro eu vou falar umas verdades. Eu acho que está passando por isso, porque realmente não pensou na ação. Ficou doente do problema do vírus porque saiu. Vejam, cada um sabe a sua necessidade. Nós aqui não somos julgadores. Então, o que nós temos que fazer é simplesmente auxiliar. Se a pessoa fica doente, procura ver o que você pode fazer para ajudar. Não importa o que aconteceu. Porque a sua parte é auxiliar sempre, né? Ninguém vai abençoar uma tarefa do dia a dia amaldiçoando ao mesmo tempo. Então, como é que nós estamos? Por exemplo, muitos dos meus colegas de profissão estão vivenciando uma alta de trabalho imensa. E outro dia, um até falou, eu nem sei se eu não peço férias, que eu estou muito cansado, sei lá. E eu falei, poxa, tem lembrado de agradecer, porque nesta confusão toda você tem trabalho e muito, que bênção. É mesmo, não tinha pensado nisso. Então de manhã, acordou, tem trabalho, às vezes a gente tá com aquela preguiça, não, muito obrigada, Senhor, porque eu tenho esse trabalho, essa oportunidade. Talvez meu espírito já esteja num grau de evolução que possa merecer alguns benefícios, mas em detrimento disso eu preciso devolver fraternalmente para o ambiente ao qual eu estou colocado essas bênçãos de volta, fazendo um bom trabalho, utilizando esse dinheiro para fazer o bem. Tantas coisas podem ser feitas. E que mais? Eu não posso ser amigo de alguém e ao mesmo tempo verdugo. O que é verdugo? É um inimigo, né? Não, eu sou teu amigo, mas veja bem, você tem que fazer isso, isso e aquilo, ações, ou então você finge uma bondade numa ajuda e ao mesmo tempo ou está falando mal da pessoa por trás ou está sabotando uma ação, algo que a pessoa precisa. Pensa se a gente não faz isso. Às vezes fazemos. Então, perceba quando você estiver agindo como amigo de verdade, sabe? E esquece um pouco a vontade de falar alguma coisa, porque às vezes de verdade não vai ajudar. A menos que a pessoa te peça, você poderia me falar alguma coisa sobre essa situação, o que você vê? Aí sim. Se não for perguntado, cada um no seu momento vai despertar o espírito para aquilo que precisa melhorar. E aí na conclusão, né, partindo para o que a Andrea explicou, ele coloca pra gente, né, Emmanuel coloca pra gente essas palavras, né? Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. E aqui, gente, a gente fala do Evangelho, mas vale a Bíblia, vale o Corão, vale a Torá, vale, se você tem notícia do que a gente fala, dessas leis divinas, que há tanto tempo foram deixadas pra gente, então, e tá no mundo da tua alma, por quê? Porque a alma é eterna, o espírito é eterno, então a gente já vem nesse aprendizado, são centenas, milhares de encarnações. Então ele fala, prepara-te para ajudar, só que ele não fala prepara-te para ajudar hoje. Ajudar hoje sim é importante, mas é infinitamente. E aí ele coloca, né? A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. Então a gente tem que viver com a cabeça aqui, trabalhar para o bem aqui, no momento, agora. Não é, amanhã eu vou fazer, depois de amanhã eu vou fazer, não. Hoje, o que você vai fazer hoje? E aí nós pensamos mais um pouquinho de estudos, né? Tem ali, a Andrea fez umas anotações. Na verdade, eu vou recomendar para vocês, para a gente não se estender, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, o item 10, tá? Porque lá
ele diz o seguinte: como posso fazer a caridade se muitas vezes não tenho o necessário? E a resposta é: a caridade se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Então, a gente falou de paciência versus a intemperança e também como eu posso agir para melhorar caridade, pensamentos, palavras e ações. Vocês estudando o texto do item 10, vocês vão se aprofundar e refletir cada um o que isso significa de verdade. Eu acho até melhor fazer cada um individualmente do que a gente explicar aqui. Ainda só para finalizar, eu tenho gostado muito de trazer para vocês o Evangelho de Chico Xavier, que é um estudo de tudo aquilo que ele fez, colocado em palavras dele mesmo, reflexões pessoais. Por isso o nosso Evangelho pessoal, que é a nossa autorreflexão, a nossa busca da melhora. Tem muitos itens interessantes. No item 221, ele diz: devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agrida o organismo. Através da chamada invigilância mental, os agentes das trevas nos parasitam, estabelecendo conosco difícil processo de vampirismo. E então, se eu não tenho paciência, se eu estou na intemperança, eu estou justamente invigilante e abrindo a porta para um processo de vampirismo. Que depois, se alguém tiver dúvida, pode me mandar a pergunta que a gente explica. E aqui também no item 229, vejam que curioso que ele relata, né? Os espíritos que se julgam donos da verdade, às vezes permanecem nessa fixação mental por muitos séculos. Não há violência. O despertar espiritual não acontece por nenhuma espécie de constrangimento. No mundo espiritual, os espíritos endurecidos se reúnem, fazem simpósios, reivindicam, protestam contra as leis da natureza. Muitos deles se comparam a Deus. Criam regras, ditam normas, escravizam mentes frágeis e, sem discernimento, se recusam à reencarnação. São os amotinados do além. Eles estão perdendo muito tempo. Alguns não reencarnam há mais de 500 anos. Vejam que trecho curioso que o Chico deixa aqui para nós. O que quer dizer esse texto? Por que você leu isso no final, Andréa? Porque, veja bem, se eu me mantiver nesta vida, que pode ser a minha última oportunidade encarnada na Terra, nas minhas convicções, fixações mentais, sem nenhuma tentativa de melhoria, evolução espiritual, eu corro o risco de me tornar um desses espíritos que estão lá no plano espiritual causando desordem, porque existe, principalmente os ligados ao umbral, às faixas inferiores, causando desordem, controlando espíritos mais frágeis, mentes frágeis, e eles estão fazendo o atraso deles mesmos por mais de 500 anos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade dessa reencarnação de uma maneira leve, com amor por nós mesmos em primeiro lugar, nos perdoando. Se hoje alguma coisa calou fundo aí no teu sentimento, se perdoa, tudo bem. Mas e amanhã? Você vai continuar igual ou vai dar um passo além para melhorar, para ser mais amável, para entender melhor os irmãos que não conseguem nem entender essa verdade? Você vai respeitar as leis da natureza, as leis de Deus? Fica o convite aí da reflexão para todos nós. E vamos então pedir aos nossos irmãos espirituais que nos abençoem, que estejam com todos nós em pensamento, atos e palavras durante toda essa semana, para que possamos praticar as reflexões e os estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus.